Você acha que conhece o Egito? Então me diz, por que existem mais pirâmides escondidas no deserto do que você imagina? Ou por que os egípcios tinham medo de quebrar estátuas, mesmo depois da morte? Fica comigo até o final porque a última curiosidade muda completamente tudo o que você acha que sabe sobre o Egito Antigo. E quase ninguém fala sobre isso. Vente, o Egito tem pirâmides que quase ninguém conhece. Quando você pensa em pirâmides, provavelmente imagina apenas aquelas 3 famosas de Gizé. Mas a verdade é que existem mais de 130 pirâmides espalhadas pelo Egito. Muitas estão soterradas pela areia. Outras estão tão degradadas que parecem simples colinas. E o mais curioso, algumas nunca foram abertas oficialmente. Isso levanta uma pergunta inquietante. O que ainda está escondido lá dentro? 19. As pirâmides não foram feitas por escravos. Durante muito tempo, todo mundo acreditou que as pirâmides foram construídas por escravos. Mas escavações modernas mostram outra coisa. Os trabalhadores eram operários especializados. Recebiam pagamento, comida, moradia e até tratamento médico. Eles se orgulhavam tanto do trabalho que assinavam as paredes com frases como "Os amigos de Quéops", ou seja, as pirâmides não foram feitas com chicotes, mas com organização matemática e engenharia absurda para a época. 18. O Egito Antigo tinha médicos surpreendentemente avançados. Os egípcios realizavam cirurgias, suturas e até tratamentos dentários há mais de 3.000 anos. Eles sabiam identificar tumores, fraturas e doenças internas. Alguns papiros médicos descrevem sintomas e tratamentos de forma assustadoramente lógica. O mais impressionante, muitos desses conhecimentos só foram redescobertos pela medicina moderna milhares de anos depois. 17. Eles acreditavam que o coração pensava. Para os egípcios, o cérebro não era importante. Eles literalmente jogavam o cérebro fora durante a mumificação. Já o coração era considerado o centro da mente, da personalidade e da alma. No julgamento após a morte, o coração era pesado contra uma pena. Se fosse mais pesado, a alma era destruída para sempre, sem segunda chance. 16. Gatos eram considerados seres sagrados. Matar um gato no Egito Antigo, mesmo sem querer, podia resultar em pena de morte. Eles acreditavam que os gatos protegiam as casas contra espíritos malignos. Quando um gato morria, a família entrava em luto, raspava as sobrancelhas e realizava funerais. Alguns gatos eram mumificados e enterrados com honras reais. Sim, mais respeito do que muitos humanos recebiam. 15. As pirâmides já foram brancas e brilhantes. Hoje elas parecem enormes blocos amarelados. Mas no passado, as pirâmides eram cobertas por calcário polido, refletindo o sol. Elas brilhavam tanto que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Pareciam verdadeiros faróis no deserto. Imagine o impacto visual disso há 4.500 anos. Era impossível não acreditar que aquilo era obra dos deuses. 14. O Egito Antigo tinha maquiagem masculina. Homens e mulheres usavam maquiagem pesada nos olhos. Mas não era só estética. O delineador preto ajudava a proteger os olhos do sol, da poeira e de infecções. Além disso, acreditavam que afastava espíritos malignos. Beleza, proteção e religião, tudo junto. 13. As pirâmides eram alinhadas com extrema precisão. As pirâmides de Gizé estão alinhadas quase perfeitamente com os pontos cardeais. O erro é tão pequeno que nem instrumentos modernos fazem isso com facilidade. E o mais assustador, isso foi feito sem bússola, sem GPS, sem tecnologia moderna. Até hoje, ninguém consegue explicar completamente como eles alcançaram esse nível de precisão. 12. O Egito Antigo tinha contratos de trabalho e greves. Existe registro da primeira greve trabalhista da história, no Egito. Os trabalhadores pararam as obras, porque não estavam recebendo comida suficiente. Eles escreveram reclamações formais, exigindo seus direitos. Ou seja, há milhares de anos alguém já dizia, sem pagamento, sem trabalho. 11. As pirâmides não eram túmulos vazios. Muita gente acha que as pirâmides sempre estiveram vazias, mas a verdade é que quase todas foram saqueadas ainda na antiguidade. Tesouros, múmias, objetos sagrados, tudo foi roubado. Isso faz pensar. O que ainda pode existir nas pirâmides que nunca foram abertas? E isso nos leva à próxima curiosidade.
10. O deserto nem sempre foi um deserto. O Egito já teve rios, florestas e áreas verdes onde hoje só existe areia. Pinturas antigas mostram girafas, hipopótamos e elefantes vivendo ali. Mudanças climáticas transformaram tudo. Ou seja, as pirâmides não foram construídas no meio do nada. O ambiente era completamente diferente. 9. O Nilo era considerado um deus, o rio. Nilo não era apenas importante. Ele era adorado como uma entidade divina. Sem o Nilo, não existia agricultura, comida ou vida. As cheias eram celebradas com festas e rituais. Quando o rio falhava, o medo de punição divina se espalhava. 8. As múmias não eram só para faraós. Pessoas comuns também eram mumificadas dependendo do dinheiro. Quanto mais rico, melhor o processo. Alguns tinham apenas os órgãos retirados. Outros eram só enrolados em tecidos simples. Mas todos queriam a mesma coisa: existir para sempre no além. 7. O Egito Antigo tinha testes de gravidez. Eles misturavam urina da mulher com sementes. Se germinassem, ela estava grávida. E, pasme, em muitos casos o método funcionava. Ciência antiga, mas incrivelmente eficaz. 6. As pirâmides podem ter servido para mais de uma função. Além de tumbas, há teorias de que elas tinham funções religiosas, energéticas e até simbólicas. Algumas câmaras não fazem sentido como túmulos. Outras parecem ter propósito ritualístico. Talvez não saibamos nem metade do que elas realmente representavam. 5. Os egípcios acreditavam em vida após a morte de forma extrema. Eles preparavam tudo: comida, objetos, roupas, joias. Acreditavam que a vida continuava quase igual à terrena. Por isso, destruir uma estátua era terrível. Era como matar alguém no além. 4. O Egito durou mais do que qualquer outro império. A civilização egípcia durou mais de 3.000 anos. Compare isso com impérios modernos. Nenhum chegou perto. Eles se adaptaram, evoluíram e resistiram ao tempo de forma absurda. 3. Ainda existem câmaras secretas nas pirâmides. Tecnologias modernas detectaram espaços vazios gigantescos dentro da Grande Pirâmide. Câmaras nunca abertas, nunca exploradas, e ninguém sabe exatamente o que tem lá. 2. Nem tudo o que sabemos sobre o Egito é verdade. Muitas informações vêm de registros incompletos ou traduções erradas. A história oficial está cheia de suposições. Isso significa que muita coisa pode estar errada. E agora, a mais impressionante de todas. 1. Talvez o Egito Antigo fosse mais avançado do que imaginamos. Engenharia precisa, medicina funcional, matemática complexa, organização social avançada. Tudo isso sem tecnologia moderna. Talvez o maior mistério do Egito não sejam as pirâmides, mas o quanto ainda subestimamos essa civilização. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Egito é muito mais misterioso do que parece. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e já clica no próximo vídeo, porque o que vem depois é ainda mais chocante. Você acha que sabemos tudo sobre o Egito? Ou só arranhamos a superfície?